Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos, né, com mais um Pode Constelar, gente. E hoje é para você que tem aí a sua família, seus filhos, seu esposo, seus sobrinhos, e você quer ajudar. Nós temos aqui hoje um convidado especial, com muita honra, que eu recebo, Tiago Oliveira. Coisa boa. Pastor. Prazer, gente, a todos que estão em casa, que você possa ser abençoado aqui nesse podcast a partir de hoje, tá bom? Eu quero também deixar minha saudação aqui para Meire. Muito obrigado. Obrigado tá você por ter vindo, por ter aceito, né, o convite de estar aqui. Gente, eu já tinha convidado ele, ó, Há muito tempo. há muito tempo, porque ouvir ele, assim, é uma bênção, sabe? Te ouvir, Que honra. você Honra demais. pregando, você falando, as palavras vêm, assim, já falando disso, as palavras vêm, assim... Vai aparecendo. É Deus que coloca, assim, no momento, porque você se transforma. Não, é incrível, né? Quando você vai ministrar uma mensagem, eu sou pregador, para quem não me conhece, você tem um esboço ali pronto, mas na hora... Parece que o Espírito vai falando com você, ele vai te guiando para outros caminhos, você sai do cronograma. Sim. E Deus começa a guiar com profundidade. Isso é normal, isso acontece com, eu acho, com quase todos os pregadores, mas é incrível, né? No fim, as pessoas até falam, nossa, você falou pra mim, né? Sim, falou minha vida. Nossa, Falou minha vida. você me conhece? E parece que Deus, ele vem para as pessoas ali que estão abertas mesmo, né? Sim. Que as pessoas choram. Eu vi já nos seus cultos, eu fico seguindo ele, gente. Eu te admiro demais, tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos, eu comecei no evangelho com 12 anos de idade, comecei já ministrando já, e aí não parei mais, né? Que lindo, 22 anos. Você já tem sua família? Tenho. Sou casado, né? Ainda não sou pai, mas logo eu creio que nós vamos aumentar a família aí. Casei cedo, por causa de um propósito, né? E foi bom demais, né, pra mim. Me conta aí desse propósito aí. Então, por causa do pastorado também, né? Eu acho que a preservação foi excelente pra mim, eu ter o casamento, porque todo mundo pensa que o casamento é algo que tem que ser feito lá pra frente. Uhum. Mas não, o casamento é uma bênção de Deus, e atrás do casamento também tem umas bênçãos que são liberadas. Eu costumo dizer que existem bênçãos na nossa vida que só são liberadas depois do casamento. Quer ver? Tem muitos jovens que não casaram ainda, que ainda eles não estão autorizados a prosperar. Por quê? Porque o casamento é a autoridade de Deus para prosperar. Uau. O casamento. É o casamento que faz a pessoa prosperar. Então, Deus só prospera alguém que sai de casa. É por isso que a Bíblia diz assim, deixará pai e mãe e se unirá. Então, não tem como Deus autorizar a prosperidade chegar na vida de alguém se a pessoa não deixar pai e mãe. Enquanto não deixa, a pessoa continua sendo um menino. E depois que ela vira homem, a prosperidade chega. Deus não prospera meninos. Nossa, Não é verdade? Deus prospera homens. E por isso que casamento é a autoridade de Deus para alguém prosperar. Então você fala casamento. com autoridade, Não, né? Que sim. você casou, Sim. agora tá com a sua família, daqui a pouco vem os filhos. Sim. E deixa eu te perguntar, como você ainda tem uma mentalidade adolescente, porque, gente, até 25, 27, e tem estudo que fala até 29 anos, Sim. ainda é uma mentalidade adolescente, formado, né? Tá sendo formada e vai se formar por completo ali até 29 anos. Então, essa mentalidade que você hoje prega, ajuda jovens, né, famílias, os jovens que estão aí em busca de namorar, o que você diz para eles? Porque hoje eu vejo que eles não esperam. Eu tenho até um caso de uma jovem de 11 anos que já está tendo relacionamento sexual. Nossa. E 11 anos, né? Então, imagina como ficam os pais, né? E hoje, o que você fala, assim, em relação a você que já tem na prática isso? O que você fala para os jovens? Para os jovens. É lógico que os pais, né, que vão ouvir, já vão pegar informações. Mas o que você fala para eles? Então, esperar? Na verdade, eu tenho desenvolvido um método, né, na minha mente, de como eu se relacionar com as pessoas. Independente se é de relacionamento conjugal ou de amizade. Sim. Eu desenvolvi algo para que eu não possa ser ferido. Como funciona isso? Quando eu era mais novo, sempre fui ferido em amizade, então eu tive que desenvolver. Sempre quando eu ia selecionar alguém que andasse comigo, quando eu ia perguntar alguma coisa para a pessoa, eu vou dar exemplo, eu tô aqui com você, eu quero fazer amizade com você a partir de agora. Eu sempre perguntava para a pessoa, como você se vê daqui 5 anos? Porque dependendo como a pessoa se vê daqui 5 anos, eu saberia se eu estaria lá ou não. Nossa. Porque
para você selecionar quem tá com você, primeiro você tem que ter um propósito bem resolvido sobre você. Não tem como você querer levar as pessoas pro seu futuro se você não sabe para onde você tá indo. Sim. Então, eu estabeleci o meu propósito, e depois de estabelecer o propósito, eu sempre perguntava, para onde você tá indo? Quero saber para onde você tá indo. Porque às vezes a gente tá no mesmo avião, mas não tá indo pro mesmo lugar. É verdade. Não é verdade? Nós tá no mesmo local ali, mas não tá indo pro mesmo lugar. Outro vai para outro destino. Então foi assim que eu selecionei a maioria das minhas amizades. E é por isso que hoje as amizades são tão importantes que, se você for perceber, as amizades nos levam para Deus e nos tiram dele. Tanto que tem um estudo que fala sobre amizade, né? Que depois de 5 meses que você começa a andar com alguém, você começa a herdar traços dele. Olha. Então você começa a falar como ela fala, começa a frequentar os lugares que ela frequenta, as amizades começam a se unir. Verdade. E é por isso que a amizade é tão importante. Tanto que tem um texto bíblico que diz que Deus chamou Noé de amigo. Deus chamou Noé de amigo. E é fácil saber quem é amigo de Deus, né? É só saber como ele fala, os lugares que ele frequenta, qual é o local que ele anda. E é por isso que eu aprendi ali a selecionar algumas amizades, entendeu? Para onde você está indo? Dependendo de onde você está indo, eu sei se eu vou estar lá ou não. Então, os jovens têm que fazer essas perguntas aí para os amigos, né? Porque pode ser que uma pessoa, vamos colocar aí, 12 anos, está namorando. Aí tem uma amizade de uma menina de 11. Ela fala, não, você tem que namorar. Sim. Aí leva, né, para esse caminho. Então, tem que saber muito bem quais são esses amigos. E os pais, né, como referência maior, eles precisam estar atentos, né? Essas Sim. amizades também, né? Saber quem que são os pais. Ah, com certeza. Os princípios e valores da família. Porque senão, igual você falou, mistura tudo e depois vê o filho ali envolvido e fazendo as mesmas coisas, né? Não, é verdade. Meire, é tão interessante que, se a gente for perceber assim, tem gente que pergunta qual é a idade suficiente para namorar. A idade suficiente para você namorar é a idade que você está emocionalmente estável e também como eu posso explicar? Financeiramente, pelo menos, não está já abalado, né? Sim. Pelo menos, então, essa área é uma área necessária. Então, eu, hoje, com a idade que eu tenho, se eu tivesse um filho, eu deixaria ele namorar depois dos 18 anos, que é uma idade onde a massa cefálica já está rígida, né? É por isso que a Bíblia diz assim, ensina o seu filho no caminho que deve andar, ele nunca mais vai se desviar dele. E qual é o caminho? Quando a gente mostra um caminho para ele, tem até esse texto que mostra, né, que a massa cefálica que fica enrijecida. Antes desse tempo, 18 anos para trás, você consegue moldar a massa cefálica da criança para ela ser o que ela vai ser através do seu molde. Depois disso é difícil, você vai ter que descascar ela completa, então fica mais difícil assim. Então é por isso que depois dos 18 anos você está com uma mente pelo menos mais rígida para tomar decisões, né? Uhum. Então, a maioria das pessoas que tem amigos na adolescência, esses amigos não vão pro fim da vida. Então é por isso que a gente tem que se relacionar para depois. Deixa para depois. Cuida primeiro das coisas do Senhor, né? É verdade. E falar de Deus, isso ajuda demais, né? Os pais que lê a Bíblia, que tem um conhecimento da palavra, para poder gerar princípios e valores, referência, né, para esses filhos, ser um exemplo, né, da palavra de Deus para esses filhos, acreditar em algo para eles ter boas amizades, saber o que eles querem para o futuro, porque muitos jovens eles não sabem hoje, Tiago, o que eles querem. Eu vejo assim, eu atendo muitas pessoas de outros países, né, muitos jovens, aí eu vejo assim na fala deles, tava até com um jovem ontem, lembrei dele aqui, que você pergunta, né, ele tem 17 anos, o que você quer fazer? Ele não sabe, ele tá em outro país, ele tá lá na Califórnia. Quando eu vejo aqui os meninos do Brasil, a maioria, eles ainda estão pensando em jogar videogame, eles Sim. não, eles já estão pensando em outras coisas, ele ainda não sabe, mas ele já sabe que ele tem que sair de casa, ele sabe que ele tem que tirar a carta dele. Aqui não, ainda tem jovens de 25 anos, você deve saber Sim. disso, tem 22, que estão lá jogando videogame, né, curtição, balada, bebida. Verdade. Isso atrapalha muito em relação, né, que a gente tá falando de namoro. Como que uma pessoa que ela está envolvida com várias coisas aqui do mundo, bebida, cigarro, vícios, como que ela vai conseguir se relacionar e ter um relacionamento saudável? É verdade. É tão incrível isso, que se a gente for ver, a gente está falando de adolescente, Sim. falando de juventude. Se a gente for ver, no Brasil, a gente chama a juventude de adolescência. Mas se nós formos para o âmbito da Bíblia, não existe adolescência na Bíblia. Não Existe ou criança ou adulto. Uhum. Para Deus é assim, ou ele te vê como criança ou como adulto. Sim. A gente que inventou os brasileiros, nossa massa inventou os adolescentes. E um que é adolescente? É alguém que ele pode errar e o pai vai pagar por ele.
Então o adolescente, ele é alguém que está entre a maturidade e a imaturidade. E percebe que a adolescência é tão engraçada que o adolescente, ele quer em coisas difíceis ser maduros, mas em coisas que já passou o tempo dele, ele quer ser imaturo. Vou dar exemplo. Se a gente for perguntar sobre relacionamento sexual, o adolescente ele quer entrar no meio e falar da opinião dele. Aí você vai perguntar sobre o Dia das Crianças, ele também vai querer receber presente. Você percebe? Que não bate? Eu quero um relacionamento, mas quero ganhar presente no Dia das Crianças. Sim. A imaturidade, ela continua ali, não é verdade? Então, isso é muito verdade, né? Então, a primeira a gente tem que amadurecer, sair do leite espiritual. Tanto que tem um texto de Paulo que ele vai dizer assim, né? Já era para mim estar falando com vocês sobre coisas espirituais muito grandes, mas eu tenho que voltar às demais coisas e dar leite materno para você. O que é leite materno? É dar para uma criança um leite para ela, para que ela possa beber e se manter de pé, né? Então, o começo de todas as coisas é um leite materno. Então, tem muita gente que se diz espiritual ou se diz maduro, mas está no leite materno ainda. Caramba. Ele não consegue se alimentar com comida sólida. E a maior prova que alguém que não consegue se alimentar de comida sólida é aqui. Que quando você vai falar algo que ela não gosta, ela mais se fere do que muda. Ela mais vai se sentir ferida. Não vou querer mudar. Por quê? Porque para ela é comida difícil demais para ser engolida. Nossa. E tem coisas que Deus vai dar pra gente que é difícil demais de engolir, mas vai nutrir nossa alma. Caramba. Vai dar um sentimento pra gente, vai cuidar da gente por dentro e tá na hora da gente sair do leite. A gente continua no leite materno e a gente precisa ir pra longe, não é verdade? Não. Eu lembrei porque assim, você falando, você vê que tem muitos pais, muitos adultos que perderam as fases. Sim. Né? São adultos, né? Pais de 40, 50 anos aí, mas eles estão ainda numa mentalidade inconsciente de uma adolescente de 13, 15 anos. E eu vejo muito também adultos que estão nessa fase do leite ainda, querendo, sabe? Me dá, faz pra mim. Você não me dá nada, sabe? Ainda tá numa fase infantil. E por isso que a gente tava falando de mentalidade, né? É importante a gente cuidar da nossa mente, né? Do nosso espírito, né? Da nossa alma e da mente, porque senão a mente mente para as pessoas e as pessoas ficam travadas nesse mundo infantil. Tem idade, mas só que mentalmente tem funcionamentos infantis, né? Sim. E como que eu vejo que isso afeta muito, se a gente falar de adolescentes que querem namorar, mas tem pais tão infantis, como que ensina para os filhos como que é ter um relacionamento saudável? É verdade. Você vê isso quando você que tá com 22 anos, né? Você vê muito mais, né? Também pregando ali. Como que você vê as famílias ensinando os seus filhos para ir para um caminho mais saudável? Nesse que você já está. Sim, casado. Gente, eu sou novo, mas eu sou pastor de igreja. Então a maioria das pessoas que eu cuido são mais velhas do que eu. E tem se perdido algo no lar que é essencial, que é o conjunto da mesa. A mesa é algo espiritual para nós, que somos cristãos, né? Então as pessoas têm perdido o âmbito da mesa. A maioria das pessoas, elas não participam mais da mesa. Você vai ver, se tem um pai que ele chega de casa, ele chega, vai comer na frente da televisão, não pergunta mais sobre o filho, qual é a importância de estar na mesa, o que aconteceu com ele. Por quê? Porque tem se perdido na mesa. Então, quando um filho, ele para de participar da mesa, ele para de participar da intimidade dos pais. Uau. Então, o acesso do coração dos filhos está na mesa de Deus. E a mesa está em casa. Tanto que Ezequiel vai dizer assim, Ezequiel vai dizer que Deus falou com ele, falando, construa uma mesa para mim, construa um altar. E esse altar eu quero uma medida que venha a ser igual a de uma mesa de fato. Eu quero que você coloque 4 pés nela. E o texto diz que Deus chamou o altar de mesa do encontro. Então, nós conhecemos o coração dos nossos filhos na mesa e transportamos o coração de Deus no mesmo lugar. Então, a única forma de nós começarmos a entender o coração dos nossos filhos é na mesa. E transplantar o coração de Deus pro deles também continua sendo na mesa. Se a gente perder a mesa, a gente perde tudo. Então é por isso que os pais não conseguem dar uma voz ativa. Por quê? Porque muitas das vezes eles querem falar de autoridade, sendo que eles não falaram de intimidade primeiro. E de intimidade começa em mesa. Não é verdade? Caramba! Começa na mesa. Não tem jeito. Tem que anotar isso aí, né? Gente, vocês pegaram o código? Coisa boa. Tem que anotar. Tem que estar na mesa ali junto com os filhos, né? Ensinar que é princípios, né? Sim. De sentar na mesa, como que Deus fazia, né?
Sim, com certeza. Tanto que hoje minha esposa faz muito mesa posta em casa. Porque é ali que a gente encontra o nosso coração. É ali que... Percebe que na mesa, é profundo, é profundo. Eu vou longe se falar de mesa aqui. Mesa, independente de quem é maior ou é pequeno, nós ficamos tudo do mesmo tamanho. Eu sou do mesmo tamanho que você? Não. Quando eu tô em pé, eu sou um pouco maior que você mesmo. Uau. Mas sentado eu tô do mesmo tamanho que você. Porque a mesa, ela nivela. A mesa não tem essa de hierarquia somente. A mesa deixa todo mundo do mesmo tamanho. E é por isso que Deus quer nos levar para a mesa. Porque no local do encontro não tem essa quem é maior. Tem alguém que é do mesmo tamanho, que depende de se submeter aos outros. E um pai que decide se submeter também aos filhos, entendendo o coração deles, ganha o coração do filho. Não tem jeito. Então é na mesa que as nossas imperfeições, elas são tapadas, não é verdade? Elas são tapadas, tanto que tem um homem na Bíblia que ele ficou paralítico, né? E o rei Davi chamou ele para participar da mesa. Ele tinha problema nas pernas, não poderia sentar na mesa, mas o texto diz que quando ele sentou na mesa, a imperfeição das pernas que não se mexiam não apareceu. Porque a mesa não foi feita para revelar os nossos pecados. Nossa. A mesa foi feita para nos deixar do mesmo tamanho e ela tapa os nossos pecados. Não é verdade? Ela nos guarda, ela nos nutre ali e elas não começam a nos olhar através da nossa deficiência, mas através de quem somos, que é a nossa face, né? Então as pessoas, quando a gente está fora da mesa, ela nos vê através da nossa deficiência. Quem está na mesa, não. Quem está na mesa não está se importando com a nossa deficiência. Está se importando em quem somos, né? Que lindo. Nossa, peguei. Coisa boa. Coisa boa. Olha, eu tava... hoje eu falo assim para as pessoas, para as famílias, até vou aproveitar o que você falou, que é uma ferramenta. Toda vez que alguém estiver com conflitos dentro de casa, por exemplo, com o esposo, Sim. fazer uma reunião. E na reunião eu falo sempre para fazer na mesa, para colocar algo gostoso, por exemplo, um café com um bolinho, ou no almoço, ou no jantar. E aí você chama as pessoas de casa e faz uma reunião. E a reunião tem que ser, igual você falou, na mesa. Eu nunca tinha associado, viu? Agora que você associou, pronto. É bem isso mesmo. Então, eu tô no caminho de ver que qualquer coisa que a pessoa precisa resolver tem que ser na mesa e com algo comendo gostoso, porque gera, né, ali uma cumplicidade, igual você falou. Não tinha pensado nisso, que nivela, deixa todo mundo, todas as pessoas iguais, né? Sim. Quando senta. E você acredita que dá muito resultado? Muito resultado. Isso aconteceu comigo um dia que eu tive que sair de casa e eu saí da casa dos meus pais, né, de não ficar lá fazendo as coisas para ele. Eu falei, vamos fazer uma reunião. E foi muito gostoso. E ali alinhamos e foi leve. Então, quando a gente senta na mesa, resolve algumas questões, né, que precisa algum conflito na mesa e depois a pessoa leva isso mais leve, não pesado, por exemplo, em pé, discutindo, né? Ou dentro de um carro ali, andando, tem que ter o foco, comendo alguma coisa. Sim. Então faz muito sentido o que você está falando e libera, né? Libera a pessoa para ir para a vida. Então você falando que os pais, peguei dessa forma, né? Os pais fazem uma reunião ali com os filhos, ensina todo esse princípio de valores para o filho pegar e ir para a vida, ele sabendo o que é cumplicidade, o que é relacionamento dos pais, como eles conversam com os filhos e agora esses filhos eles vão para a vida? Sim. Agora eles já sabem o que eles têm que fazer. Né? Aprendem. E às vezes os pais, eles não conseguem ensinar, não é nem por dificuldade, é porque eles não aprenderam, né? Tem até uma frase que mexe muito com a gente, você culpa muito o seu pai de errar com você e você esquece que ele foi criança como você também, dia. Eles estão pela primeira vez na vida, como você está. Eles só passaram um tempo a mais que você. Eles estão aprendendo como você está aprendendo. Então, quando a gente não tem quem culpar, a gente culpa os pais. Sim. E às vezes eles estão aprendendo como a gente também. Tanto que eu tive muito problema paternal. Teve muito problema paternal. Tanto que meu pai bebia, meu pai ficava na noite. E eu fui ao contrário. Eu falei, eu não vou fazer como ele. E hoje, eu não olho com meu pai como um olhar de desprezo para ele. Porque eu lembro, ele também foi criança como eu fui. Sim. E ele não teve o que eu tive. E hoje eu posso ser para ele algo melhor, né? Eu posso ter para ele. Tanto que hoje, metade da nossa igreja, eu lidero a minha família. Sério? Minha família. Minha mãe é ovelha da minha igreja, que eu pastoreio. Minha irmã, meus irmãos estão lá.
Então isso é incrível para mim. E seu pai incrível. também? Meu pai também frequenta lá. Meu pai também frequenta. Hoje ele bebe? Hoje, moderadamente, mas ele tem tentado melhorar, né? Sim. Mas hoje eu entendo ele. Hoje eu entendo. Sim. E até porque você veio para ensinar ele, né? Porque se você não entrou no mesmo caminho que ele, para os motivos dele, lógico, né? Para algumas questões dele que ele não resolveu, veio você. Aí você ensina para ele que tem outro caminho. Sim. Então eu falo também que os filhos vêm para ensinar os pais. Só que se os pais não tiver com humildade e não estiver com um olhar de compaixão para os filhos, eles não vê as questões que são deles nos filhos melhorados. Porque os filhos vêm para melhorar os pais. Sim. Se, igual no seu caso aí que você falou, se você fosse para o mesmo caminho que ele, como que você iria ser o seu filho? Sim. Né? Meu filho talvez seria pior que eu. Depende de como o cérebro dele funciona, né? Tem pessoas que eles são espelhos, tem pessoas que são espelhos invertidos, né? Que eles olham e falam assim, não vou ser como essa pessoa, vou ser diferente dela. Sim. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Meus irmãos andaram pelo caminho dos meus pais, hoje não estão andando mais, mas eu fui totalmente ao contrário. Então, se meu pai bebeu, eu nunca bebi. Se meu pai fez tal coisa, eu também nunca fiz. Eu sempre fui um espelho invertido, né? Isso é importante saber também, né? Sim. O emocional, de verdade, o emocional é o que rege hoje o meio cristão ou qualquer tipo de meio. Tanto que se uma pessoa quebrar em qualquer tipo de empresa, não conseguir mais ter uma fé estabelecida, a primeira coisa que ela quebrou não foi a empresa, foi o emocional dela. O emocional quebrado quebra tudo. É verdade. O emocional quebrado quebra tudo. Tanto que, se a gente for perceber, eu falei até com um amigo meu esses dias, eu falei, olha, sabe por que você não rompeu ainda em Deus? Porque você está focando muito só no espiritual. Entenda, existem de 100%, 50% é espiritual e 50% é emocional. Tem gente que só foca no espiritual e deixa o emocional para trás. E uma hora você abastecendo o carro somente com 50%, uma hora vai desligar. Sim. Uma hora esse carro desliga. Você achando que ele está 100%, uma hora ele vai desligar. E eu fui lá e falei para ele, Deus nunca vai te autorizar você chegar em um lugar maior se o seu emocional estiver abalado. Não. Porque lá você vai ser uma autoridade espiritual, mas também uma autoridade emocional, você vai desbalancear tudo lá. Entendeu? É por isso que a gente vê liderança que são mestres nos púlpitos, mas fora do púlpito são desastre. Uau. Porque o emocional deles estão totalmente abalados. Você se lembra de José? José da Bíblia? Governador. O José da Bíblia foi incrível, né? Que ele passou por muitas guerras. O José da Bíblia, ele enfrentou a guerra contra os irmãos. O irmão dele jogaram ele no poço, ele venceu. Ele passou pela casa da esposa de Potifar, ele passou por lá e venceu. Depois foi para a prisão e também venceu e depois foi governador. Mas o texto diz que o próprio governador, depois que viu os irmãos dele, ele gritou, onde o palácio completo ouviu ele gritando. Isso é incrível, cara. Por quê? Porque o José, ele é resultado de guerras vencidas, mas de emocionais abalados. Entendeu? O José, ele venceu todas as guerras, mas o emocional nunca saiu de lá. Tanto que quando os irmãos vieram, ele foi lá e quis barrar os irmãos para comprarem pão. E quando ele barrou os irmãos para comprar pão, o texto diz que ele entrou e deu um grito. Tem pessoas que eles vencem guerra, mas os gritos continuam lá dentro. Uau. Porque o emocional continua sendo abalado, né? Então, se a gente não tratar o emocional, nós vamos ser alguém com guerras vencidas e emocionais abalados. Que lindo! Vamos continuar abalados sempre, né? Peguei. Agora, você falou dos 50%, você quer dizer que tem muitas pessoas que são religiosas, mas elas não têm um emocional? Os religiosos que são só religião, que, né, qualquer coisa que uma pessoa faça, porque eu vejo muito isso, alguma coisa que a pessoa faça, a pessoa já julga, já critica, aí eu vejo assim, poxa, mas a pessoa, ela fala tanto de Deus, mas ela tá julgando. Quer dizer o quê? Que ela não tem um emocional, ela não cuida do emocional só da religião? Também tem pessoas que elas são muito boas na religião, ora, buscam e tudo mais, mas você vai ver que a pessoa, quando você vai falar sobre o emocional dela, e quando eu digo emocional, eu digo do caráter dessa pessoa. Sim. Eu digo sobre o caráter. O caráter dela, você vê que é como o de uma criança, ou ela não consegue ser confrontada em algumas coisas, não é verdade? E isso entra a grande dificuldade dessa pessoa.
Então, entra nesse âmbito, né? Esse âmbito das pessoas que não deixam ser amadurecidas em alguma área, não deixam ser poldadas nessas áreas. E isso é essencial ser feito. É essencial para alguém maduro ser cortado. Alguém, para ser maduro, ele tem que ser poldado. Ele poda para ser crescido, ele poda para chegar mais longe, né? Se não for podado, não vai dar certo. Então, o religioso, esse é o problema dele. O religioso, ele é muito bom no espírito, mas é mau no caráter, né? Ele é muito mau no caráter. Você falando assim, quer dizer que já vi pessoas falando de Deus e pessoas falando, não, aquela pessoa ela roubou, mas Deus vai colocar a mão, aquela pessoa vai morrer. Aquela pessoa não vai ter a mão. E aí você vê a pessoa desejando, sabe, algo ruim para a pessoa ali, e isso assusta. Você falando disso, tem tudo a ver? Uma pessoa que ela tem a palavra, mas ela vê sempre pro lado negativo, ou quer dizer o Primeiro Testamento de Deus que era mais rígido? E ainda ela está nessa religiosidade do Primeiro Testamento? Na verdade, nós temos partes bíblicas que nos levam para tais caminhos, que podem nos ensinar certas coisas que a gente não vai gostar e que nós vamos gostar. Mas percebe que tem muitas pessoas que são rígida demais em coisas que a Bíblia não diz. Tem coisas que a Bíblia não bateu de frente e essas pessoas estão dando a opinião delas. E a opinião delas são totalmente conturbadas à Bíblia. Sim. Então, isso é importante falar. A sua opinião não é Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante, você erra. Entendeu? Sim. Então, nós temos que saber separar o que é a Bíblia que está dizendo ou o que é alguém que está dizendo. Tanto que tem até uma mulher, não precisa falar o nome, né? Que fica falando, nossa, eu vi alguém no inferno porque estava usando maquiagem. Não, a sua opinião é sua opinião. A Bíblia nem diz sobre maquiagem, entendeu? Ela diz sobre excesso. Ela diz sobre excesso, porque tudo que é excesso mostra uma falta, né? Tudo que a gente transmite excesso mostra uma falta na gente. Então, excesso é pecado. Excesso, exceder em alguma coisa, né? Passar dos limites é pecado. Então, entra nessa linha de raciocínio, né? Onde tem muitas pessoas que se perdem. Tem muitas pessoas que se perdem mesmo. Tanto que, se a gente for pensar sobre o emocional aqui, dá pra gente pensar sobre o Elias. O Elias, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, mas ele pediu a morte para Deus. Porque ele estava desalinhado no emocional dele. Olha. Imagine, o maior profeta de Israel pedindo a morte para Deus. Tudo porque depois que ele participou de um grande congresso, participou mais de 400 profetas de Baal, tudo que não era convertido. Depois disso, Jezabel levantou e disse assim, agora eu vou matar você. Imagina, daí ele vai para dentro do deserto e fala assim, Deus, me mata. Por quê ele queria a morte? Ele queria a morte por causa de uma frase. Ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais. Percebeu? Tem problema emocional aí? Tem problema emocional. Ele começou a olhar para ele com as lentes dos pais. Ele começou a falar, não, eu não sou melhor que os meus pais. Mas quem são os pais de Elias? Nós não sabemos o nome dos pais de Elias. Mas Elias é alguém que tem nome. É alguém que já é grande. Mas o emocional foi abalado. Foi abalado, né? Aí Deus foi lá em Elias e falou, levanta, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Uau! Tá na hora de voltar pro eixo, né? Tá na hora de voltar pro centro. E quer dizer o que hoje para esses jovens? Que eles precisam seguir a vida deles, independente daquilo que os pais instalaram na mente deles. Porque tem muitos pais que instalam inconsciente, né? Lógico, que, tipo assim, você não é nada sem mim. Eu sou tudo pra você. Sim. E essas informações acabam sabotando, né, do filho ir pra vida. E quando ele tá numa condição melhor, por exemplo, igual você que não foi pra bebida, né? E aí, será que não, muitas pessoas sentem assim, poxa, eu tô desonrando meus pais? Tô fazendo coisas que meus pais não gostariam que eu estivesse fazendo. Aí essa pessoa, essa adolescente, esse jovem volta pra dentro da família por achar que está desonrando? Isso é muito pesado, né? Quando o pai coloca um jugo maior que o filho pode carregar, né? Normalmente os filhos, eles tentam ser reflexo dos pais, quando na verdade os pais deveriam habilitar os filhos a voarem, né? Os pais deveriam habilitar os filhos para eles irem e seguirem os caminhos deles. Mas os pais começam a falar, não, você tem que fazer tal faculdade, você tem que andar do jeito que eu tô exercendo aqui. Às vezes não. Às vezes Deus vai te levar para um caminho totalmente diferente. Às vezes você não foi chamado para ser igual aos seus pais. Sim. Às vezes você foi chamado para ir para mais longe. Então nós temos que habilitar os nossos filhos para ir mais longe do que a gente, não é verdade? Ir mais longe do que já chegamos já. E isso mexe comigo, né?
Porque se a gente ficar preso no nosso passado, só no que os nossos pais vão pensar, isso vai mexer muito com a gente. Por quê? Porque os pais já viveram a vida deles. Agora nós temos que viver a nossa, não é verdade? Eles são alguém que tem praticidade de falar no nosso coração, mas entender que a vida é nossa. Deus deu uma vida para cada um, não é verdade? Então, eles já viveram algumas coisas e agora eles querem viver aquilo que não viveram nos filhos. Sim. Não é necessário. Uhum. Os filhos, eles nasceram para viver a vida deles, não dos pais. Na verdade, dos pais já foram, né? Então, isso é muito necessário mesmo. E os filhos ficam presos, né? Porque os pais instalaram aquilo que eles gostariam de ter sido, né? Aí os filhos ficam por culpa. Mas na terapia, na minha terapia, no meu método, eu falo isso. Mas tem pessoas, às vezes, que travam nessa fase aí. Fala assim, Meire, mas meus pais fizeram tudo pra mim. Eu não posso deixar os meus pais. E aí a pessoa não tem vida. Aí você vê que ela não tem um relacionamento saudável. Na maioria das vezes não consegue nem casar e nem ter filhos. Porque a energia está toda voltada para a família, para o pai e para a mãe. Mas do que foi instalado. Então, a religião, a fé, ela ajuda isso também, né? A se libertar dessas amarras, dessas coisas que foram instaladas, né? Que é um amor doentio. Tem um amor saudável, tem um amor doentio. Eu falo que esse é um amor doentio que não tem mais vida daqui para frente. Sim. A não ser a vida que o pai e a mãe, por falta de conhecimento e de sabedoria, tem instalado na cabeça do filho e o filho não vai. E aí ele fica travado ali. Ele quer ir, porque é do natural do ser humano, né? A gente Sim. tem que ir, fluir, igual o rio, né? Mas aí tem pessoas que ficam travadas ali e aí gera tristeza, ansiedade, depressão. Você acha que a depressão e a ansiedade e o estresse, que é o que tem mais hoje em dia, vem através dessas falta do emocional? Ah, com certeza. Quando eu digo sobre cuidado emocional, eu falo também de fazer terapia. Eu, como pastor, eu faço terapia. Isso aí, sabia? pastor. Eu faço terapia, eu passo passo no psicólogo, né, para cuidar, fazer a revisão. Sim. A revisão mental é necessário, gente, é necessário. A gente olha e fala assim, não, aquilo não é para mim. Tinha até um pensamento, não, psicólogo, alguém que precisa de um psicólogo é para louco. Hoje não é mais assim, gente, não funciona dessa forma. Na verdade, nunca funcionou, não é verdade? Então a gente precisamos alinhar o nosso emocional, precisamos entender tudo o que precisamos, né? Eu vou dar um exemplo. Tem algumas formas da gente alinhar o emocional. Existe um texto em Lucas 15 que fala sobre uma mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu uma e ela não perdeu fora de casa, ela perdeu dentro de casa. Até que o texto diz que ela chegou dentro de casa e ela foi varrer a casa para procurar diligentemente até encontrar. Perceba que algumas coisas a gente perdeu dentro da gente, que a gente precisa varrer a casa para poder encontrar. Existem coisas que a gente está procurando fora, sendo que a gente perdeu dentro. Verdade. E Deus está dizendo pra gente, para de procurar fora aquilo que está dentro de você. Por quê? Porque a única forma que você perdeu foi porque você não varreu por dentro. E às vezes varrer é cuidar do seu emocional. Você tem que pegar a vassoura e limpar os cantos que você deixou pro lado. Às vezes a sujeira que você colocou debaixo do tapete é necessário você levantar o tapete e lembrar do dia, lembrar do trauma, lembrar da dificuldade e falar assim, foi difícil, mas hoje eu estou pegando a vassoura para limpar tudo isso. Na minha casa já não fica. E a gente é resultado de muitas coisas que já passamos. E aí que entra, se a gente continuar acumulando, a gente vai virar uns acumuladores de emoções. E Deus não nos fez para ser acumuladores de emoções. Deus nos fez para ser alguém livre e limpo. Então, diz que quando ela limpou a casa, ela achou que tinha perdido. Tem coisas que Deus permitiu você perder, não é verdade? Tem coisas que Deus permite a gente perder para a gente se encontrar de novo. Uau. Se a gente não perde, a gente não se encontra. Às vezes a gente perde um relacionamento para se encontrar. Às vezes a gente perde um emprego para se encontrar. Aí ela varre a casa e ela percebeu que no local que sempre deveria estar, estava lá. A dracma. Como alguém perde uma coisa dentro de casa? Não tem como você perder coisa dentro de casa. Mas segundo o texto, tem como você se perder dentro de casa. Deus não queria só encontrar a dracma, Deus queria encontrar a mulher que estava perdida lá. Era a mulher. E tem tudo a ver com as doenças psicossomáticas, Sim. né? Que uma pessoa que ela não sabe quem ela é, se ela se perde nela mesma, igual você falou, aí ela vai carregar peso, né? Sim. E esse peso vem em forma de fibromialgia, câncer, Nossa, isso é verdade. diabetes, vem várias doenças que as pessoas falam assim, eu não sei porquê. Era para você parar e você cuidar de você nesse momento, de dentro para fora. E agora, quando a pessoa ela tem essa consciência, muda num todo. Ela se acha, né?
Sim. Quando ela se trata e ela se vê. Eu já vi vários casos de pessoas que ela tem um câncer, acaba tendo um câncer porque ela não soube dizer não para a família, ela precisou ser a boazinha da família. Ela teve um câncer, aí ela precisou se cuidar, porque ela não sabia falar não, então ela fazia tudo para a família. Aí veio um câncer, ela precisou fazer quimioterapia, cuidar dela, então agora ela não pode ficar falando sim, porque ela tem que cuidar dela, né? E aí nesse momento, depois que ela se vê curada, ela já sabe falar não para as pessoas. Por que precisa passar por todos os problemas, né, de doença, às vezes que nem tem volta, né? Doença que nem tem volta. Por que precisa passar, né? E a pessoa passa, trata e depois pode ser que ela até volte no que ela era antes e continua tudo de novo e vai chegar um momento que ela morre. E aí você me lembrou um negócio que até vou agradecer aqui a minha psicóloga. Eu sou terapeuta sistêmica, sim, mas eu tenho a minha psicóloga, a Fabiana Palúcia. Um beijo para você que está sempre aí me atendendo. E a minha terapeuta, que é a Patrícia Rames. Então, eu tô sempre aí acompanhada. Mesmo sendo terapeuta, eu tenho as pessoas que cuidam de mim, do meu mental. Porque a minha interpretação é minha. Imagina se eu coloco alguma coisa na minha cabeça, eu acredito que é só isso. E fora que eu vou na igreja, né? Eu vou ouvir a palavra. Não sou religiosa, mas eu amo ir na igreja, sabe? Pegar a palavra, igual aquele dia que eu fui te ouvir. Eu sempre tô te ouvindo lá no seu Instagram. Então, é isso. Eu pego ali várias informações minhas, que eu sei que tá me afetando, vou lá e pergunto, será que eu tô certa nisso? Será que isso aqui eu tô no caminho certo? Aí eu vou me alinhando, vai gerando um equilíbrio. E todas as pessoas precisam, né? Ter o equilíbrio para poder seguir como você. E ter um casamento, ter um relacionamento saudável, um relacionamento com os pais. Hoje você que cuida de toda a igreja? Sim, hoje sim. Hoje sou eu que estou cuidando, gerindo a igreja, estruturando. Nós fizemos um ano dia 3 agora. Fizemos um ano. É muita responsabilidade, né? Com muitas pessoas. É até difícil. É difícil demais. Mas cada pessoa com uma mentalidade, né? Sim, lá na igreja, para você perceber, em um ano nós já tivemos 4 casos de viciados de drogas lá na igreja. Nós tentamos tratar, cuidar da melhor forma, né? Na limitação que temos, mas cuidamos. Porque isso é estratégia de Deus para que a gente possa aprender e desenvolver também, né? Sim. Então, a gente vai aprendendo e começamos a aprender que até mesmo os vícios são dependências emocionais que a gente não consegue ser tratados, né? E aí você falou ali para mim que foi algo interessante agora sobre os nãos, né? Os nãos que a gente recebe. E isso mexe, né, comigo porque às vezes os nossos pais não ensinam a gente a falar não. Eles ensinam a gente a responder o sim sempre, em alguns sentidos. E se a gente não aprender a falar o não, assim como essa mulher não conseguia falar não, às vezes a gente vai colocar sobre nós julgos que não é nosso. Sim. Não é verdade? E falar não é tão necessário quanto sim, né? Sim. Saber falar não. Saber falar não. Ah, vamos para o lugar? Não. E entender que o não também é educado. O não também é limite, não é verdade? Às vezes a gente não consegue dar limite para algumas coisas. Não consegue, de fato, não dar limite. E uma das coisas que a gente tem que aprender, a primeira coisa no Evangelho é aprender a falar não. Tanto que a Bíblia começou dizendo, não comerás o fruto. Então a Bíblia já começa com o não pra gente, né? Caramba. Tanto que para preservar o azeite, que é a unção de Deus e tudo mais, tem uma mulher que são as 10 virgens, né? As mulheres perguntaram, pediram o azeite delas e ela falou, não, porque senão vai sobrar para nós. E a gente tem que ter a sensibilidade espiritual para entender. Sim. Que às vezes não dá pra gente atender todo mundo, porque senão vai faltar pra gente. Sim. E cuidar dos outros sem cuidar da gente é tragédia. Não é verdade? É verdade. E tem uma ferramenta, eu amo dar ferramentas. Eu amo dar assim pra pessoa fazer e ter um resultado. E quando uma pessoa, ela, igual você falou, chega uma pessoa e faz um convite, vamos ali no barzinho. Aí a pessoa, eu vou, ele é meu amigo, né? E fala, vamos, e vai. Aí eu falo pra pessoas, questiona. Né? Entra um coach em você e fala assim, por que eu vou? Pra quê? Sim. Por quê? Porque ela vai ver a necessidade dela, a falta, né? Sim. Eu vou porque eu não quero ficar sozinha, eu quero ter um amigo, porque se eu não for, essa pessoa não vai ser mais meu amigo. Então, peraí, não, eu não vou, porque eu não preciso disso pra ser amigo dele. É verdade. Então, aí as pessoas, quando questiona, vê a falta que a própria pessoa tem. É verdade, porque se você só tem amigo quando você diz sim, você não tem amigo. É verdade.
Se os seus amigos só são amigos seus porque você tem algo para oferecê-los, você não são amigo deles. Quando você só diz sim, eles são seus amigos, não é muita amizade. Diz não para eles, você vai ver que eles nunca vão mais estar com você. Diz uma vez, não dá. Pra você ver. É o teste, né? Vou fazer o teste com ele. Vou falar não. Igual pedir dinheiro emprestado, né? Um amigo pede dinheiro emprestado, você vai emprestando. O dia que você fala não, a pessoa fala, nossa, você é egoísta. Sim. Nossa, você só pensa em você. Aí você descobre o amigo que você estava achando que é amigo, né? Que não é amigo. Tem que olhar muito para isso, igual a gente começar lá do começo, né, do nosso podcast aqui, que vê isso, né? Exatamente o que você está falando. Olha primeiro para as pessoas que estão à sua volta, se faz sentido. Porque, como você disse, às vezes, né, na adolescência, por falta daquilo que não tem em casa, aí os jovens, para pertencer a um grupo, vai pertencer a um grupo, um exemplo, sem julgamento, gente, mas aquele grupinho onde que as meninas só pensam em namorar, pôr uma sainha curtinha, né? Um croppedzinho e sair só para beijar e fazer coisa errada. E aí esse jovem, se eles não têm dentro de casa essa mesa onde que as pessoas sentam, os pais, a mãe, e conversa com o filho, mostrando princípios e valores, mostrando por que, meu filho, minha filha, você quer andar naquele grupinho. Faz sentido para você? Esse pai, essa mãe, né? Não julgar, mas questionar. Filha, você acha que faz sentido para você estar no meio daquele grupo? O que você quer da sua vida? Quem daquele grupo lá está estudando, está trabalhando, está fazendo algo bom, né? Aí o próprio filho vê, né? É verdade, não faz sentido para mim. Mas os pais sem sabedoria, a gente falando de inteligência emocional aqui, o que faz? Julga o filho, não quero, põe nem limites, põe uma regra ali. Cabresco, né? Tem que fazer o que eu tô falando, eu que mando. Se você quer mandar em você, então você some daqui, vai se bancar, some dessa casa, vai lá morar com eles. Aí o filho não se sente protegido, seguro, e aí vai se envolver naquele grupo. Isso é interessante, né? Quando a gente começa a falar sobre o emocional, tem também aquele tipo de pessoa que ela é excessiva. Já viu alguém que tem excesso? Todas as pessoas que têm excesso mostram uma falta nela. Sim. Tem pessoas que têm excesso na amizade. Se a pessoa ficar 1 hora sem mandar mensagem pra você, você fica louco. É verdade. É excesso. E todo excesso mostra uma falta que a gente teve. E às vezes a gente não tem que tratar as pessoas com excesso. A gente tem que tratar nossas faltas. Uhum. Se a gente não tratar nossas faltas, a gente vai querer dos outros aquilo que elas não podem dar pra gente. E é por isso que relacionamentos acabam, amizades terminam, porque você tá querendo dos outros aquilo que eles não foram feitos pra te dar. Eles não foram feitos para te dar muito, eles foram feitos para te dar o necessário. Uau. E a gente aprendendo a entregar o necessário para essas pessoas, a gente entende que cada coisa vai para o seu lugar. Aí você tem pessoas que vão para a igreja, que vê o pastor como pai, tem pessoas que não têm pai, vê outras pessoas na paternidade e começam a exigir dessas pessoas algo que não são delas. Por quê? Porque lá atrás faltou alguma coisa e hoje elas estão colocando excesso sobre algumas pessoas. E todo o nosso excesso transmite uma falta. E às vezes a gente tem que suprir Deus. Se o problema era pai, é por isso que Deus disse que ele é pai, né? Ele é pai exatamente para isso, para suprir as nossas necessidades. Para ser tudo aquilo que a gente precisa. Excesso é a pior coisa. Excesso. Lá na sua igreja, você percebe assim, as pessoas, quando acontece algo bom dentro da igreja, essa pessoa fica dependente ali de alguém, da igreja ou da própria igreja? Tem pessoas que congregam, não é nem por causa da mensagem. Eu posso até dizer isso. Existem pessoas que congregam porque elas acharam um lugar seguro para um refúgio para elas, para correrem. Isso é necessário. Parece bom em alguns sentidos, mas a gente tem que começar a avaliar as intenções do coração, né? Sim. Por que a gente está em tal lugar? Por que a gente conversa com tal pessoa? Por que a gente está assim? Porque às vezes a intenção revela nossas feridas. Tanto que eu tenho até feito a terapia, e na terapia ele tem nos ensinado. Ele foi lá e falou assim, eu não vou tratar o seu problema, eu vou tratar o que está por trás dele. Aquilo que você não quer falar. Porque é onde dói que está ferido, né? Então eu vou tocar na sua ferida onde você não quer falar, para mim tratar aquilo que hoje todo mundo vê, né? Aquilo que você esconde. Aquilo que você esconde é quem você é de verdade. É por isso que lá que eu tô chegando. Quero chegar lá, iluminar essa área. E tudo que é iluminado não tem como ficar escondido mais. E é por isso que a palavra de Deus é lâmpada, né? Ela joga luz.
É por isso que quando a gente lê a palavra, o que muda não é a palavra, é a gente. É Deus jogando lâmpada no coração do Tiago que não quer mudar. Aí ele joga, e aquilo que está escondido vai para fora, não é verdade? Sim. E ele começa a mostrar pra gente. Então a intenção do nosso coração é necessária. Até porque a gente frequenta o lugar. Porque tem gente que está frequentando a igreja, mas não é pela igreja. Não é nem por Deus. É porque ele está tentando suprir uma necessidade em alguns lugares. E eu percebo isso. Eu percebo que tem gente que vai por causa disso. Vai porque eles estão dependentes de algumas coisas, né? E se a gente não vai por causa de Deus, por que a gente vai? Sim. Né? Você acha que, assim, o marido vai porque a esposa tá falando tem que ir pra igreja? Também acontece. Os filhos, vamos pra igreja, Isso todo mundo muito. arruma ali, vai pra igreja, aí você olha, você consegue identificar? Sim. A irmã, ela veio na fé, mas os outros ali estão porque ela manda. Você consegue identificar, quando você está olhando pro público, você consegue perceber quem tá por Deus e quem não tá. Sim. Até mesmo pelas intenções do coração, né? Você começa a perceber pelas intenções e pelos propósitos. Ontem eu preguei sobre Neemias, esses dias eu preguei sobre Neemias, né? E eu comecei a falar sobre Neemias, que Deus, ele atrapalhou os projetos de Neemias. Neemias, ele estava no palácio, Deus fez ele reconstruir uma cidade que ele não tinha nenhum porquê de reconstruir, porque era a cidade dos pais, não dele. Aí eu fui lá e perguntei, quando você entende que você está no propósito, você só vai entender quando Deus poder atrapalhar o seu propósito. Quando Deus poder atrapalhar os seus projetos, é aí que você vai entender que Deus está num lugar que você não gostaria de estar, mas é projeto dele. Às vezes Deus vai nos deslocar para lugares que a gente não gostaria de estar, mas Deus gosta de atrapalhar alguns projetos, porque o projeto dele é eterno, é melhor do que o nosso, né? Sim. Então, a Bíblia diz o quê? Que ouvidos não ouviram, olhos não viram, nem desceu ao coração do homem que Deus tem preparado. A gente quer ir para tal lugar e Deus está dizendo, é esse local que eu te quero. Deixa eu atrapalhar seus projetos. É Deus dizendo, será que eu tenho tempo na sua agenda para você chegar em tal lugar? Será que você disponibiliza um tempo para mim te usar um pouco? Não é verdade? E às vezes a gente não disponibiliza tempo. A gente só vai por dependência. A gente tem aliança com família, tem aliança com parentes, tem aliança com tudo, menos dá agenda para Deus. Uau. A gente dá agenda para todo mundo, menos para Deus, não é verdade? Sim. Então isso é necessário para começar uma caminhar, né? Tiago, o Pode Constelar, ele é um propósito de Deus. E você estar aqui é um propósito. Com certeza. Sabe? É a missão que Deus quer de mim. Então, por isso, quando eu te falei assim, vamos lá, você pode ir no Pode Constelar, pra você contar a sua história, né? Sim. Porque é um propósito. Eu tô aqui, a minha família toda tá em Ribeirão Preto. Eu tô aqui sozinha, né? Sozinha no sentido, eu tenho vários amigos aqui, tenho Deus aqui no meu coração me guiando, que é o que me alimenta todos os dias. Eu venho na fé. E pessoas como você, sabe? Que passou ali na minha vida e tá no meu coração, eu levo pra sempre. Você e sua esposa, tá? É isso, obrigado. Deixa uma mensagem aqui pro pessoal de casa. Você acredita que já tá dando o nosso horário? Eu ficaria aqui mais um tempão com você, te ouvindo. E eu acredito que as pessoas de casa também. Porque você traz assim, ó, você vai dando insights, vários. A pessoa pegar só o que você falou ali no início, e depois um pedacinho. Nossa Senhora! Nome de Deus. A palavra é boa por causa disso, né? Uhum. Não é que nem uma profecia. A profecia fala para uma pessoa, a palavra fala para todas. Verdade. Então, o que eu falei aqui, o que você falou, vai dar para muitas pessoas alimentos para dias ou para anos. Eu acredito nisso. Com certeza. Para mim foi uma honra poder participar com você, estar aqui. Foi um propósito de Deus, com certeza. Sim. Nada acontece sem propósito. E para mim é uma honra poder compartilhar um pouco sobre emocional, alinhar o espiritual, né? E eu creio que você que está me ouvindo aí foi abençoado com esse podcast. Esse podcast pode ter falado ao seu coração. Eu acredito que essas palavras não foram em vão. Grava na tábua do seu coração e leva, porque Deus teve uma palavra e Ele vai te confrontar para que você possa elevar o nível. Eu não sei se eu posso liberar uma palavra aqui para eles, mas eu vou liberar. Pode. Eu creio que esse mês ainda vai ser mês de emocionais estáveis, para que você possa alcançar patamares diferentes. Então, aonde você não chegou por causa do emocional, Deus vai tratar o seu emocional para você poder ir além. Deus não quer que você voe só com uma asa, Ele quer que você voe com as duas. O emocional está aí, para que você possa ir além do que você já foi. Receba essa palavra, tá bom? Eu recebo.
Deixa as suas redes sociais, o seu Instagram, para o pessoal Perfeito. de casa seguir. Perfeito. Meu Instagram é Pastor Tiago Oliveira. Se você for ver lá um rapaz bonito, você vai ver que sou eu lá. É ele. Você vai ver Tiago Oliveira. Vai ser uma honra. Sempre eu tô postando conteúdo lá. Estou voltando ativo. Já fui mais ativo no Instagram, mas hoje eu tô voltando agora. Legal. De novo. E aí, pode ter certeza que nós vamos ajudar bastante gente. Se você precisar de qualquer conselho na área da juventude ou qualquer área espiritual, eu tô aqui para te ajudar. Esse é o Tiago Oliveira. Gente, segue esse homem porque ele, assim, é surreal. Eu amo ouvir você falar, viu, Thiago? Que honra. Ó, vou te dar um... Cadê? Ô, Lucas, traz um mimo aí pro meu convidado. Coisa fazendo um favor. boa! Porque Coisa aqui não Pode boa. Cancelar, tem presente pros meus convidados. Obrigada. Coisa boa demais. Ó, esse aqui é um mimo do Pode Cancelar. Que honra! Pra você lembrar desse momento Olha aqui, lá, ó. coisa boa! Obrigado, viu, por Muito você estar bom, aqui nesse... muito bom. Eu falo que você faz parte, né, agora do Pode Cancelar. Sempre vai História, ter a sua né? história ali nesse canal que a gente estamos transbordando assim para o mundo todo. Então vamos brindar esse momento, Thiago. Coisa boa! Obrigado, viu? Que Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe sua família. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado você de casa por estar aqui até agora com a gente. Um grande beijo e fica com Deus, viu? Tchau.